Olá, meu nome é Jorge Foster, fui missionário da Missão Betânia neste Brasil por 25 anos. Minha vida praticamente se divide em 3 partes: 25 anos nos Estados Unidos, 25 anos no Brasil e agora 25 anos viajando o mundo como pastor de missionários. E de vez em quando eu tenho uma oportunidade de estar aqui no Brasil e estar aqui em Curitiba, visitar o FATEB, e eu estou muito honrado de estar aqui e poder falar uma coisa ou outra esta noite. Eu não sei se os irmãos e os amigos lembram do lançamento de um filme alguns anos atrás, por Mel Gibson, e este filme se chamava... esqueci, 74 anos eu fico sem memória às vezes, mas o filme era O Paixão de Cristo. E eu não queria assistir o filme porque me disseram que tinha muita violência e minha esposa não aguentava isso, então eu falei, não vou assistir. Mas meu filho morava no Brasil no tempo e ele me ligou e disse: papai, o senhor tem que ver este filme, é muito bom. Eu falei, é bom por quê? Ele disse, eu assisti e saí do cinema pensando, nunca mais eu quero fazer uma coisa errada na minha vida. Aí eu falei, eu vou assistir esse filme então. Então assisti com a esposa, fomos no cinema e realmente havia algumas cenas de bastante violência, mas também cenas bastante comoventes. E quando terminou o filme, as pessoas saíram do cinema sem falar uma palavra. Praticamente um silêncio. Todos estavam sob o impacto daquele filme. E então nós ficamos andando ali, chegamos ao carro, pegamos no carro, não falamos uma palavra entre nós, fomos para o restaurante, no restaurante sentamos e enfim eu perguntei para ela: e que parte do filme mais te impactou? E ela disse, foi quando Jesus disse, pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E realmente foi um impacto muito grande, e eu vejo este momento na vida de Jesus como o maior exemplo de perdão em toda a história do mundo. Jesus perdoou aquelas pessoas que estavam ali matando-o, e eu acredito que o seu pedido, o seu olhar foi um olhar eterno, que ele olhava até para nós para dizer, pai, nos perdoa, porque não sabem o que fazem. Nós recebemos de Jesus o perdão. Já há outros exemplos maravilhosos. E eu saí neste mundo falando sobre perdão em tantos lugares, falando em países na Ásia, na África, na América do Norte, aqui no Sul, e falando da necessidade, não somente de ser perdoado dos pecados, mas também de perdoar, porque Jesus não somente deixou um exemplo a seguir, ele deixou um padrão a ser seguido pela igreja, um padrão de comportamento. Em Efésios nós lemos que, assim como Jesus nos perdoou, nós devemos perdoar uns aos outros. E na realidade eu tenho visto muitas pessoas sendo perdoados. Uma lembrança que eu tenho aconteceu lá no país de Timor-Leste. Estava dando um estudo lá e falando sobre o perdão, e lá a língua oficial é o português, mas a língua que o povo fala não é. Lá eles falam uma língua que se chama Tetum. E quando eu vou lá, eles me dão uma pessoa para traduzir as minhas mensagens do português para o Tetum. E quando terminamos uma parte, ela falou comigo, pastor, eu também tenho uma mensagem, uma experiência de perdão. Ela disse, quando os indonésios saíram da Indonésia, saíram do Timor-Leste, eles mataram milhares e milhares e milhares de pessoas.
E alguns de nós então fugimos da capital, a cidade de Dili, e fomos até as montanhas para escapar esta matança. E eu fui na casa de um primo e pedi para ficar ali alguns dias com os meus filhos, enquanto aquela matança estava terminando. E ele disse, eu posso oferecer hospedagem para vocês, mas eu não tenho comida para lhes dar. E o que aconteceu é que 3 pequenos filhos foram com ela e os 3 morreram de fome naquele lugar. Ah, que coisa triste. E ela voltou então depois, e lá na cidade de Dili, o filho dela, de 19 anos, estava andando na calçada. E o carro se desgovernou, pulou lá na calçada, bateu no filho e matou o filho. Já era o 4º filho que morreu. E ela pensou, não sei se eu aguento isso, mas o que é que eu faço? Então ela disse, eu sei o que eu tenho que fazer. Na segunda-feira, aquele rapaz foi levado à justiça e por polícias, e ela foi até o lugar para dizer para ele, rapaz, eu te perdoo. E outros exemplos demais. Eu vejo na televisão uma senhora, e ela colocou o marido, um amigo e o filho de 14 anos junto com o piloto num pequeno avião de 4 pessoas. O avião chocou-se na montanha, 3 sobreviveram, mas o filho de 14 anos morreu. E a entrevistadora perguntou para ela, e você não guarda mágoa no seu coração contra este homem cujo erro matou seu filho? Ela disse, não guardo mágoa. Eu aprendi que guardar mágoa é a mesma coisa que você tomar um veneno, pensando que a outra pessoa vai morrer. Mas quem morre é você mesmo. E eu não guardo mágoas, porque quem sofre a falta de perdão não é uma pessoa que não é perdoada, mas a pessoa que não perdoa. Então, eu quero dizer que, sim, Jesus deu o maior exemplo de todos os tempos, e ele também estabeleceu o padrão de comportamento do cristão, porque devemos perdoar assim como Jesus perdoou. E eu quero comentar para você, se você guarda no seu coração uma mágoa, um ódio até, ou uma inabilidade de perdoar alguém que te ofendeu, que te machucou, que te prejudicou de alguma maneira, eu quero realmente te encorajar a perdoar. Agora, o perdão é uma decisão. E depois aquela decisão tem que ser reafirmado quantas vezes o pensamento volta, até que não pense mais nisso. Eu tive uma pessoa que eu tive que reafirmar a pessoa muitas e muitas vezes. E aí eu li o capítulo 18 de março, capítulo 18 de Mateus, onde Pedro perguntou quantas vezes temos que perdoar. E 7 vezes? E Jesus disse não, 7 vezes não, 70 vezes 7. E quando eu li aquilo, eu pensei, são 490 vezes, não? Eu sei que o número é indefinido, mas eu, brincando comigo, 490, mas eu acho que essa pessoa que me ofendeu já perdoei 483. E está para realmente terminar. Perdoa, 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 perdoa outra vez, 490 vezes se tiver que ser, mas ofereça o perdão livremente, gratuitamente. Perdoar de todo o seu coração. Deus te abençoe.